Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Isaías 7,14, muito falado sobre o nascimento de Jesus. Há quem transporte esse texto para o Novo Testamento e nós temos que entender que primeiro foi escrito Isaías 14:7 e os evangelhos e os textos do Novo Testamento foram escritos depois. E quem os escreveu, escreveu tentando fazer com que o Antigo Testamento se realizasse naquele que ele estava escrevendo. Então, obviamente, ele vai trazer do Antigo Testamento textos que possam coincidir com a ideia dele que ele quer trazer para o Novo Testamento. É como se na história tivesse acontecido algo no passado e você traz esse algo do passado como se fosse acontecido agora, como se fosse uma premonição, uma profecia para agora. E na verdade isso não aconteceu. Isaías 7,14 não é sobre Jesus e não contém nenhuma profecia do nascimento virginal. Deus deu ao seu profeta Daniel informações antecipadas sobre a ascensão e queda das potências mundiais. Entre 618 e 535 a.C., Daniel recebeu profecias de Deus sobre a ascensão da Grécia como uma potência mundial que suplantaria o Medo-Pérsia e sobre o papel que o Alexandre desempenharia nesse processo. Cerca de 200 anos antes do nascimento de Alexandre, Daniel havia predito o conquistador de Medo-Pérsia. E certamente se levantará um rei poderoso e governará com amplo domínio e fará segundo a sua vontade. E quando ele se levantar, o seu reino será desmembrado e dividido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua superioridade. Daniel capítulo 11, versículo 3. Alexandre o Grande, o rei mais importante da Grécia Antiga, liberou o ataque contra a Medo-Pérsia. Mas o chifre não durou muito, pois esse governador morreu com apenas 32 anos de idade no auge do seu reinado. As palavras de Deus não podem falhar e é fiel o cumprimento da profecia bíblica em 311 a.C., ano da decisiva Batalha de Ipso. Quatro generais de Alexandria haviam se estabelecido no poder. Após a sua morte, o império acabou dividido entre quatro de seus generais, exatamente como a Bíblia havia previsto. A profecia de Isaías 7,14, eis que a Virgem concederá e dará à luz a um filho, é frequentemente apresentada como evidência clara de que o Antigo Testamento previu o nascimento milagroso de Jesus. Esta afirmação desmorona assim que você compara o original hebraico e a tradução grega que Mateus citou. No hebraico original, a palavra que Isaías usou foi alma, que simplesmente significa uma jovem em idade de casar. Nada a ver com virgem. Não significa virgem. A palavra hebraica para virgem é betulá. Bíblia e Isaías não usou. Na verdade, quando a Bíblia quer ser explícita sobre a virgindade, como em Jeremias capítulo 24, versículo 16, ou Deuteronômio 22, betulá é a palavra usada. Basicamente, não importa. Isaías estava falando sobre o nascimento do seu próprio filho em 7,14 e 8, 3 a 4, 8, 18 e 9, 6 a 7. Todas as quatro páginas são uma resposta ao plano sírio-efraimita de conquistar Judá e substituir o rei Acás pelo filho de Tabel, capítulo 7, versículo 6. Isso significa o fim dos bebês reais na linha davídica, porque teriam sido mortos. Isaías está dizendo, olha, aqui está um filho que está nascendo agora e que vai significar a sobrevivência da nossa nação. Mateus olha para isso e interpreta como um padrão que é, na verdade, cumprimento da forma ainda mais magnífica por Jesus. Mais do que nascer de uma alma. Jesus nasce de uma virgem, de uma betulá. Ninguém está tentando enganar ninguém.
era uma prática de interpretação que já tinha sido usada em outros lugares. A jovem mulher grávida está ali para ilustrar a passagem do tempo. Ela está grávida, dará à luz, a criança crescerá antes que, de certa idade, os seus inimigos estarão em ruínas. Não era nem mesmo uma profecia messiânica, deveria se cumprir mais ou menos 700 anos antes de Cristo. Além disso, os escritores estavam tentando fazer certas coisas parecerem profecias messiânicas. Uma pena que alguns escritores claramente não sabiam hebraico, então eles citaram da tradução grega que tinha vários erros, intencionais ou muito desajeitados. A palavra Virgo foi introduzida no século III por Santo Agostinho. Isso deve pôr fim a qualquer discussão de Isaías capítulo 7, versículo 14. Não, é uma profecia messiânica e não está falando sobre um nascimento virginal. Esse é o consenso entre os estudiosos da Bíblia. Você terá que acreditar no nascimento virginal porque as evidências contam uma história diferente. Porque o judaísmo não acredita que Jesus Cristo tenha sido Messias. O nome Jesus deriva da forma grega de Iossus, porque ele não teria os mínimos requisitos para tal, como base nas doutrinas judaizantes. Mas contextualizando a Bíblia, o judaísmo nasceu bem depois dos hebreus. Este último vinha da herança religiosa e genética de Abraão. Os judeus vieram de Judá na separação que houve entre as tribos da época de Salomão. Desta forma, o povo de Jacó, neto de Abraão, ou se preferir Israel, fora organizado em 12 tribos. Primeiro, Ruben; segundo, Simeão; terceiro, Judá; quarto, Dan; quinto, Naftali; sexto, Gade; sétimo, Asser; oito, Isacar; nove, Zebulon; 10, Manassés; 11, Efraim e 12, Benjamim. Os levitas ficaram soltos na trama. Judá e Benjamim se separaram e surgiu desta situação antagonista aos judeus. Israel Frickstein, um arqueólogo israelense, professor emérito da Universidade de Tel Aviv e chefe da Escola de Arqueologia das Culturas Marítimas da Universidade de Haifa. Arqueologicamente, Israel do Norte está situada em Canaã e era um lugar próspero que fazia comércio com o Egito e com os assírios, além de outros povos menores. Já os judaítas, termo usado por Israel Frickstein, seria um lugar remoto, habitado por nômades e pastores de animais que ficavam ao sul de Canaã, numa terra montanhosa, tampouco com alguma riqueza, denominada de Seir. Porém, todos estão no mesmo período, ou seja, vivendo a mesma linearidade temporal, por assim dizer. Embora possuam uma cultura parecida e compartilhem o território formado por várias cidades-estados, possuem uma espécie de recalque entre eles. Com isso, quando os assírios derrotam Israel lá pelo ano 720 antes da era cristã, muita coisa acontece. Os israelitas vão para o sul e a mitologia israelita do norte é reaproveitada, absorvida pelos judaítas que compartilhavam algumas situações culturais. Assim sendo, Jesus, como judeu, teria que ter os requisitos messiânicos dos judaítas, isto é, uma tradição apresentada pela unção de Samuel a Saul, a Davi, também a Ciro Grande, dentre outros. Todavia, a grande força messiânica surge com os macabeus. Os zelotas são herdeiros estratégicos dos macabeus e na história possuem mais de 20 messias que lutaram pelos judaítas. Sendo assim, o judaísmo histórico precisa incluir ser descendente de Davi, ser ungido, ser judeu apesar de Ciro e César Augusto, reconstruir fisicamente o templo, não pagar tributos aos dominadores da Terra Santa, ou seja, de Israel, lutar em prol dos judeus,
a juntar as 12 tribos de Israel, imputar um governo teocrático no mundo com base no judaísmo, não mudar qualquer texto ou palavra da Torá, ser um governo pacífico, defensor de um único Deus, a relação entre os pais da igreja, os principais teólogos do período da patrística e o platonismo, foi um dos encontros intelectuais mais importantes da história. Portanto, o Jesus que temos na Bíblia é um Jesus greco-romano com contornos filosóficos e mitológicos gregos e de outras mitologias como a do zoroastrismo, mitraísmo, egípcio, persa, hindu, etc. Deste modo, um judeu que conhece a sua história jamais consideraria Jesus como alguém válido para assumir o cargo de Messias. Afinal, foi ele que teria dito: dar a César o que é de César, além de fomentar dar a outra face ou ainda amar os seus inimigos. Não menos importante, ser conhecido por todos os textos em grego ao invés de hebraico-aramaico, uma afronta ao judaísmo sem precedentes. Portanto, nós vimos aí que Jesus não cumpre as profecias. Bom, então nós vimos aí que uma das necessidades de Jesus, para Jesus ser aquele que deveria vir para salvar os judeus, ele deveria ter alguns atributos que Jesus não teve. Por exemplo, ser descendente de Davi. Jesus não era descendente de Davi. Se disser que José era descendente de Davi, nós sabemos que José não era pai de Jesus, logo Jesus não tinha descendência de Davi. Dizer que Maria era descendente de Davi também não estabelece descendência, porque Maria era mulher e mulher não transferia descendência. Tinha que ser ungido. Jesus foi ungido por quem? Deveria ser um judeu, apesar de César, Augusto e de Ciro. Deveria construir o templo fisicamente. Jesus não construiu o templo até hoje. Não pagar tributos aos dominadores da Terra Santa, ou seja, a de Israel, mas não foi o que aconteceu. Lutar em prol dos judeus, juntar as 12 tribos de Israel. Onde está essas 12 tribos de Israel? Existe a possibilidade ainda hoje de juntar essas 12 tribos? Não, então essa profecia não vai se cumprir. Imputar um governo teocrático no mundo, onde só Deus que governa o mundo, não tem mais nenhum governante, existe isso? Jesus conseguiu fazer isso? Não. Então, né? Não mudar qualquer texto da palavra da Torá, ser um governo pacífico, é defensor de um único Deus. Nós temos aí milhares de deuses por tudo quanto é lado. Então nós vimos aí que grandes características das promessas não foram cumpridas em Jesus. Logo, Isaías 7,14 não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Lembrando que não foi Alma, que Isaías fala de uma jovem mulher pronta para casar, Alma, e não Betulá, que seria a tradução para virgem. Há uma confusão proposital para encaixar o texto de Isaías no Novo Testamento e assim dizer que se cumpriu a promessa de Isaías em Jesus. Mas não é verdade. Um grande abraço. Tchau, tchau.